Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos na terceira parte da nossa aula, que é sobre a civilização romana. Nós já falamos sobre as origens, sobre as guerras, sobre o período, por exemplo, republicano, sobre o período ditatorial, e nós vamos falar agora sobre o período do Império, né? Sobre a extensão, o processo de decadência, que é o que a gente já estava vendo no vídeo anterior, na aula anterior, certo? A gente vai agora tratar um pouquinho sobre as questões ligadas à religião, à arte e até mesmo à economia, que eu vou voltar um pouquinho, que a gente falou de maneira meio acelerada sobre a questão da economia, da base econômica. O Império Romano se tornou muito grande, muito em função de suas províncias. É muito extenso, da qual boa parte das províncias eram governadas pelos exércitos locais, que acabavam sendo incorporados às legiões romanas. Então, os chefes locais se tornavam, de certa forma, ou governadores, ou se tornavam comandantes das legiões, né? Das legiões romanas. E isso, de certa forma, criava um clima de pacificação. Porque se você tivesse, por exemplo, uma legião muito grande num determinado local, com generais que fossem puramente romanos, eles experimentaram isso durante um tempo, mas isso gerou muitos conflitos na época. Isso gerou muitos conflitos para o Império Romano, né? Para a administração romana. Então, eles gradativamente foram passando o poder, por exemplo, para eles eram os donos, mas, né, daquele território conquistado, porém os comandantes, eles eram comandantes locais, né? E, claro, pessoas de confiança, precisava ser pessoas de confiança do Império Romano. E com as garantias e benefícios que o Império Romano dava. Conseguem compreender isso? Não pode perder isso de vista. Uma pessoa só ia aceitar uma coisa. Mas, professor, eu já era comandante antes. E eu vou continuar sendo comandante? Vai, mas é do Império Romano. E você vai ter algumas vantagens que Roma vai te dar também. E dava que tipo de vantagem? Escravos, terras, geralmente as melhores, né? As mais agricultáveis. Né? E claro, Roma se beneficiava disso também. Essa riqueza ela vinha para Roma, entende? Então a base econômica de Roma vai ser durante muito tempo a escravidão e também vai ser os produtos que eram produzidos por essas províncias que alimentavam a população faminta de Roma. Durante um período que houve de estagnação, os imperadores romanos criaram uma política chamada de pão e circo. Por que eles criaram essa política de pão e circo? Porque a população ficava ociosa, não tinha trabalho, não tinha o que fazer, então colocava todo mundo dentro de um anfiteatro imenso, como era o Coliseu Romano, e botava animais para se enfrentarem, ou pessoas e animais, ou pessoas e pessoas, né? O espetáculo preferido, por exemplo, nos últimos anos do Império Romano era colocar cristãos dentro da arena e leões, né? Leões correndo atrás dos cristãos e assim, os leões eram deixados durante semanas sem comer, né? Não eram alimentados. Então, eram a diversão. E o povo vibrava. Como é que pode, né, gente? Só que isso existe. Essa natureza, ela existe no ser humano, tá? A gente é que aprende a domar essa besta que existe em nós, né? E assim, pode não parecer, mas isso do ponto de vista dos romanos era algo extremamente sofisticado. Ir ao teatro, comprar o ingresso, né? Pedir um chá do rapaz que passava vendendo, né? Ou algum outro tipo de coisa que eles vendiam, que eles comiam, né? Que eu não sei exatamente o que, eu não sou um estudioso dessas questões sociais da Roma, do cotidiano, mas com certeza você não ia ficar lá 2, 3 horas num anfiteatro imenso daquele que dava trabalho para entrar e trabalho para sair, sem ter o que comer. É claro que era servido. E o próprio
o próprio imperador, no intervalo, passavam carroças e eles jogavam pão para a plateia, que era dividido, né? Os poderosos e ricos ficavam nos camarotes, assim como é no estádio de futebol. Quando eu falo para vocês que no Império Romano, a Roma antiga, tem muito da nossa natureza, tem muito de nós, da nossa realidade, é porque muita coisa foi criado lá. Por exemplo, esses esportes, que é considerado esporte, gladiadores se enfrentarem até a morte, recontarem batalhas que foram vencidas por Roma, já que o povo não podia ir lá, eles faziam isso, só que eles faziam isso com gladiadores e com escravos, né? O filme é muito interessante, aquele filme Gladiador. Tem uma parte lá que se diz assim, né? Os gladiadores entram e antes de entrarem, eles dizem assim: vão e morram com honra. Quer dizer, você não é uma pessoa, você é uma coisa. E naquele momento em que você está lá, quer seja para a vida, quer seja para a morte, você se torna alguém importante, ainda que seja por alguns instantes antes que uma lança te atravesse, antes que você seja partido ao meio por uma espada, ou que um leão te estraçalhe, né? Então, antes disso, não. Mas no momento em que isso estiver ocorrendo, ou você fazendo isso com alguém, isso te torna grande e poderoso. Isso te torna grande e poderoso, certo? Vamos lá. Vamos falar. Então, eu estou falando um pouquinho da base econômica e um pouquinho da sociedade ao mesmo tempo, que são coisas que se complementam, tá certo, gente? Ah, professor, eu não estou achando o que o senhor está falando. O que o senhor está falando não está aqui no texto, tá, gente? Vamos lá na base econômica? Vamos lá? É só, a gente tem que prestar atenção. Quando você tem um texto pequeno, você tem que prestar muita atenção, inclusive em cada vírgula que tem. É para você compreender, tá certo? Existe uma bibliografia, uma historiografia imensa que fala sobre o Império Romano, gente. Eu não consegui explorar ela toda até hoje. É muito grande. Mas eu li muita coisa sobre Roma, tá? Vamos lá. No começo, os romanos se dedicavam inteiramente à agricultura. Cultivavam cereais, oliveiras, vinhas e produziam o azeite e o vinho. O abastecimento das populações que viviam nas cidades era feito por mercadores gregos e etruscos que dominavam um pequeno, mas próspero comércio. A expansão do Império Romano, em consequência das conquistas, trouxe profundas modificações na vida econômica da Itália. Tendo construído um vasto império, os romanos desenvolveram novas áreas para a produção de gêneros alimentícios e de matérias-primas para a manufatura. O algodão, por exemplo, para produzir o tecido, certo? Produzir as roupas. Essas áreas eram ligadas por intenso comércio moderno, sistemas de estrada, portos e correios, inclusive. Isso tudo não foi da cabeça deles, não. Eles tinham a experiência dos gregos e tinham a experiência dos persas. O sistema de correio mais eficaz na antiguidade, antes de Roma, foi o persa. Por quê? Porque na época o imperador, né, Dario o Grande, ele fez a conexão entre as cidades que ele chamava de satrápias, e de uma cidade para outra ele emendou e ele fez uma grande estrada chamada de a Estrada Real. E essa Estrada Real era por onde passavam os administradores e o correio, né, que chegava até as principais cidades. As principais satrápias recebiam regularmente os editos do rei, né, do imperador, e também do correio local, que as pessoas tinham o direito de se comunicarem, né, e pagavam por isso. E o serviço era muito bom, inclusive. Então, correspondências eram entregues de maneira regular. Demorava? Demorava, porque isso era feito a cavalo. Não tinha van, não tinha avião, não tinha quadriciclo para você levar ou bicicleta para você levar a correspondência. Era com carroças, era a cavalo, às vezes camelo, né? Dependendo da distância da satrápia. Às vezes a satrápia estava muito ao oriente, muito próximo do deserto, né? Então vamos lá. Essas áreas eram ligadas por intenso comércio moderno, sistema de estradas, portos e correios. Muito bem, vamos lá.
comércio marítimo de Roma era extremamente poderoso, também pujante. O Mediterrâneo era dominado pelos romanos, né? Os alimentos como cereais, peixe salgado, os cereais, peixe salgado, carnes salgadas, frutas, vinho e azeite, isso não é uma invenção dos portugueses e dos brasileiros, tá vendo? O charque é muito mais antigo do que vocês imaginam, tá vendo? É uma alimentação extremamente rica em proteína e, infelizmente, como não tinha refrigeração na época, não tinha geladeira, você tinha que usar desse artifício, tirar o máximo de água possível da carne. E esse processo a gente utiliza sal, tá certo? A salinização. Era produzido pela Espanha, Gália, Egito, região do Mar Negro e Sicília, todos os territórios do Império Romano, tudo do Império Romano. Os tecidos e os produtos metalúrgicos eram fabricados na Gália, no Vale do Rio Reno e nas cidades do Oriente Médio, como Alexandria, Pérgamo, Antioquia, tudo território romano também. Veja só a distância que existe entre algumas dessas cidades. Por exemplo, na França, ali na região do Rio Reno, onde fica Paris, de Paris, por exemplo, até lá em Antioquia, que fica lá na Ásia Menor, gente, próximo naquela região de Damasco, Israel, onde fica a Síria, a Palestina, muito distante, minha gente, muito distante. Tudo isso era território romano, tudo. A religião, bom, eu já tinha falado para vocês sobre a influência que a religião ela teve no Império Romano e vice-versa. O Império Romano vai emprestar, por exemplo, a estrutura de poder do Senado para a igreja, para o colégio de cardeais. Então, a igreja absorveu muito da prática da Roma Antiga. As pessoas dizem assim, mas o cristianismo, a igreja católica, ela é muito cheia de rituais. Esses rituais, eles não foram criados pelo cristianismo. Eles não são todos rituais do cristianismo. São rituais que foram herdados do Império Romano. Lembrem-se que os romanos, antes de se tornarem cristãos, eles eram politeístas, existiam vários deuses. E essa conjunção das religiões, ela só vai acontecer por causa do culto aos santos. Você tem as figuras de Jesus, do eterno Pai Divino Deus, né, de Maria, do Espírito Santo. Você tem a figura dos apóstolos, dos profetas do Antigo Testamento. Esses todos vão ser os primeiros, digamos, santos da igreja, né? Os primeiros santos da igreja, os primeiros, né? São os que estão ali mais próximos. Então, o que acontece? Como é que você torna um povo de politeísta e monoteísta? Não torna, é difícil. Eles se adaptaram, eles trocaram as figuras dos deuses, né? Dos deuses romanos, como Minerva, né? O deus Apolo, muito bem. Dionísio. Eles vão trocando o nome dos deuses por nome de santos. O santo que é protetor disso, o santo que é protetor daquilo, entende? E tem sim a figura, né, da Trindade Divina, você vai ter a figura da Trindade Divina, mas o que torna isso mais aprazível às pessoas, né, principalmente uma determinada classe social mais abastada, mais rica, vai ser essa troca. Os mais pobres, eles viram no cristianismo realmente a redenção. Por quê? Porque a religião romana politeísta, ela não era uma religião para pobres, era uma religião para ricos. Só quem ia para o céu, para o paraíso dos romanos, dos deuses romanos, eram as pessoas ricas. Pobres não entravam lá. Quando surge uma figura como Paulo, pregando sobre um Jesus que recebia a todos de braços abertos, por mais miserável que você fosse, um mendigo entrava no reino de Deus. Aliás, o reino de Deus primeiro era para eles, para os mais pobres. Essa mensagem, ela viralizou, vamos usar esse termo de hoje. Ela viralizou, ela era muito importante, ela era uma mensagem de amor, de esperança. A religião romana, ela não dá esperança.
Ela não dava esperança. Essa dava esperança, esperança de uma vida melhor. Você pode ser um desgraçado, nasceu aleijado, vive pedindo esmola na porta do mercado, mas você vai ser grande no reino de Deus. Então isso dava esperança. Assim que passar essa agrura, esses dias aqui na terra, você vai ter uma vida celestial, né? Você vai ter uma vida celestial, uma coroa te espera lá. Uma coroa de ouro, né? Ruas de ouro, né? E de cristal, palácio maravilhoso. Aliás, a ideia que a gente tem, que a gente traz desde a época de Roma, da Roma antiga, do paraíso, não é exatamente uma ideia só do paraíso, é uma ideia do mundo que está nascendo naquele momento. O mundo medieval. O mundo medieval, você tem um senhor, você tem um castelo, assim como a Nova Jerusalém, que é predita no livro de Apocalipse. Você é o servo do Senhor, né? Todos são servos do Senhor. E isso também, e aí você tem o trabalho, né? O labor, né? Quando você finda o labor aqui nessa vida, você vai ter um tesouro a resgatar no céu, né? Isso tudo do ponto de vista do cristão, do devoto, é tudo bem verdade. Agora, do ponto de vista da história, do ponto de vista de uma análise científica de tudo isso, é mais do que claro, é mais do que evidente, é mais do que factual que isso foi um instrumento de controle dos reis, né, na Idade Média, sobre as pessoas. E esses reis estavam diretamente ligados à igreja. E isso não começou na Idade Média, isso começa com os romanos. Os romanos passam a observar isso. Constantino percebeu isso. Eles: eu vou parar de ficar jogando gente na arena para leão comer, e eu vou dar um jeito de fazer com que essa gente venha para o meu lado, porque eu vou ficar mais poderoso do que eu já era. E foi o que aconteceu. Segundo o que diz a tradição, Constantino nunca chegou a se batizar, né? Mas a família dele, a partir dali, foi. E outra, mudou-se a estrutura. Deixou de ser uma religião politeísta e passou a ser uma religião monoteísta, né? Com essas características que eu disse. Toda aquela característica ritual que existia na época do Império Romano, da vestimenta, do ritual, tudo aquilo não veio do cristianismo, veio da religião romana para o cristianismo. O cristianismo era uma religião muito simples, é só ir lá no Evangelho e procurar lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus e de João, a Santa Ceia. Todos eles contam mais ou menos da mesma forma a ceia de Cristo, a última ceia de Cristo. E vocês vão perceber que existe um fator importante nisso. Certo? Importante que a gente compreenda isso aí. A importância que isso tem. Outra coisa importante para a gente observar. Vocês vão lá na página 62 que a gente vai ver isso. Você vai ter o lado contratual e o lado formalista da religião. Vamos lá. A religião, página 62. A vida religiosa dos romanos foi bastante influenciada pela religião dos gregos e dos etruscos. E na medida em que dominavam outros povos, os romanos conheciam novos deuses e novos cultos, que passavam a ser permitidos em Roma. E isso, gente, isso vai se adaptando, isso vai formar um caldo, tá? Havia o culto familiar, o culto público. Através do culto familiar eram venerados antepassados da família, considerados protetores do lar. O culto público consistia na adoração de vários deuses, a maioria dos quais eram deuses gregos com nomes latinos, né? Que passaram a ter outros nomes. Eles adotaram as mesmas divindades da Grécia Antiga, tá vendo? Como a Grécia Você sabe que se um povo foi influenciado ou não, quando a religião dele tem traços desse povo que influenciou. Tá? Então aqui não é nem traços, né? É tudo. O Júpiter, Marte, Quirino, Juno, Vênus, Minerva, Diana e Netuno são os deuses. Netuno, por exemplo, é Poseidon.
né? Diana, por exemplo, é Ártemis, né? O culto romano era formalista. O que significa formalista? O Júpiter, por exemplo, aqui é Zeus, tá? É o deus Zeus, o pai de todos, né? Na religião dos gregos. O que era um culto formalista? Os gestos e as palavras dos sacerdotes nas cerimônias religiosas eram cuidadosamente preparados e eles eram repetidos nas outras cerimônias seguintes. Entende? Então era a formalidade, né? Era o ritual, tá? O contratual, vamos lá. O culto consistia numa espécie de contrato entre os homens e os deuses. Os homens ofereciam sacrifícios, verdade, e em troca esperavam receber a recompensa e a proteção dos deuses. No cristianismo só mudou, você tira o plural daqui, deixa Deus com letra maiúscula e você tem aqui a questão do sacrifício. Qual é o sacrifício? É sacrifício de como fazia no judaísmo? Não. O sacrifício é a oração, é o jejum, é a devoção a Deus, certo? Muito bem. E outra, os antigos romanos, eles antes mesmo de conhecerem os cristãos, eles já jejuavam. Eles tinham esse dar dízimo, dar oferta para o templo, jejuar. Isso já era uma característica dos romanos na sua religião. Só houve uma mudança, né? Houve essas mudanças. A arte, ela tinha muito a ver. A princípio era a arte etrusca, né? Que era a origem deles, dos antigos etruscos. Você tinha depois a arte passou a ter toda aquela característica muito ligada à Grécia Antiga, do belo, né? Do bem acentuado, do bem apessoado, o culto ao corpo físico, o corpo perfeito. Então a arquitetura também tinha que ser perfeita, né? A escultura tinha que ser perfeita, tinha que quase reproduzir a realidade, um realismo muito grande, né? Dentro da arquitetura deles. E depois você vai ter também, como eu disse para vocês, uma forte influência dos gregos, né? Nessa questão da arte, e também as mudanças que vão acontecendo quando eles vão construindo novas cidades, que é o caso de Constantinopla, por exemplo, né? Foi uma cidade toda planejada por Constantino, né? Então tá aqui, ó. Embora o teatro romano lembre o grego, o anfiteatro é uma invenção latina. O maior anfiteatro da antiguidade foi o Coliseu, que está em Roma, né? Está lá. Mandado construir por Vespasiano e inaugurado por Tito em 80 d.C., no ano 80 d.C. Nele cabiam até 100 mil espectadores. Na sua construção, colunas gregas aparecem ao lado do arco puramente latino, né? Os arcos de triunfo eram dedicados a imperadores vitoriosos nas guerras. Os mais famosos são o Septímio Severo e de Constantino e de Tito. Os aquedutos, canais elevados para conduzir água, eu falei para vocês, né? Tanto para a água como para a questão do esgoto, eles eram levados para conduzir água de um lugar para outros, eram construídos com os auxílios de arcos. Por quê? Para sustentar, para dar sustentabilidade. Então ele é feito com o arco primeiro e o duto que passava na parte de cima, né? Então tinha essas características muito por isso, tá certo? Vamos lá. O que mais aqui que a gente tem? Ah, tá. Continua aqui na página 64, nós já estamos quase terminando, tá? Na escultura, os romanos criaram uma nova forma de expressão, o retrato. Desde os primeiros tempos, os romanos tinham o costume de gravar em cera as imagens dos antepassados. Mais tarde, o retrato foi aperfeiçoado, passando a ser feito em bronze e em mármore. Com o retrato, desenvolveu-se o baixo relevo, o baixo relevo histórico, em comemoração aos grandes empreendimentos dos romanos, aos grandes feitos dos imperadores e generais. A pintura romana, que pode ser admirada até nossos dias, era usada para fins decorativos, era para enfeite, para decoração mesmo, para tornar bonito o ambiente, né? O direito.
Eu disse para vocês sobre o consumidor, né? Se você comprasse alguma coisa, a pessoa não poderia te entregar uma coisa que estivesse estragada. Não, tinha que ser perfeito. Então, o direito nasce disso também, que é o direito do povo, o direito natural, o direito civil. São todas leis, né? E isso começa com a questão da lei das 12 tábuas. O direito romano continuou desenvolvendo-se até atingir seu máximo esplendor durante o Principado. O direito romano dividia-se em 3 partes, que eu acabei de falar para vocês: o direito civil, o direito dos povos e o direito natural. Tem o jus civile, o jus gentium, né, que é povo, e o jus naturale, né, que aí é o direito natural, o direito dos povos e o direito civil, tá bom? Vamos lá. Então, assim, eles levavam em conta a população, eles levavam em conta o indivíduo, né? E levavam em conta o direito natural, que independia de você ser um cidadão daquela cidade, de Roma ou não, entendeu? O estrangeiro também tinha direito. Só pelo fato dele morar em Roma não significava que ele tinha direito. E isso foi uma conquista. É claro que no começo não era assim. Isso foi sendo gradativamente organizado por eles, a partir dos governos, né, dos romanos. E outra, do contato que eles foram tendo com outros povos. Aquilo que era de bom, eles pegavam para eles. Entendeu? Então, o Império Romano, Roma, deu uma grande contribuição à humanidade nesse aspecto. Quisera que a maioria dos povos tivessem essa característica de pegar as características que são boas de cada povo e trazer para si, e mudar, e tornar o seu mundo um mundo melhor. E os romanos tinham isso como... Tudo bem que eles cometiam atrocidades também, né? Ninguém é perfeito, né? Mas procuraram, dentro de uma determinada lógica, organizar o seu mundo. E a religião foi um fator importantíssimo para isso, porque trouxe elementos do judaísmo, né, que deram origem ao cristianismo, e esse cristianismo foi adaptado ao Estado romano. E aqui estamos nós. Por que eu falei um pouquinho do cristianismo lá na Idade Média? Porque é ele, graças a essa invenção que aconteceu aqui, durante o Império Romano, Constantino ter tornado o cristianismo religião de Estado, fez com que, em algum momento, as coisas elas mudassem o seu rumo, desse um novo rumo para o Império Romano. E isso fez com que eles conseguissem mais conquistas. Lá, Idade Média dentro, antes de 476, antes do fim do Império Romano, regiões, por exemplo, estavam sendo conquistadas por bárbaros, como os francos, né, a Franquia, aquela região onde era a Gália, eles estavam ali. E assim, os povos do norte da Europa tiveram muita dificuldade de se adaptarem ao cristianismo, por causa dos seus deuses, que eram deuses guerreiros. E dentro desse panteão desses deuses guerreiros, você tinha, por exemplo, deuses e deusas, e todos eles eram guerreiros e guerreiras, né? Então, assim, havia também no norte da Europa o culto não ao grande pai divino, mas à grande mãe, que a própria Terra, o planeta, era uma mulher, uma mãe, que dava origem a tudo. Então, eram cultos animistas, né? Eles adoravam as forças da natureza. E uma dessas forças da natureza, a própria natureza, que é um substantivo feminino, ela era uma deusa, né? A grande mãe. Era a deusa da fertilidade. As mulheres pediam essa deusa para poder ter filhos, né? Terem filhos. Cultos eram feitos para ela, né? Era a deusa da fertilidade, era a deusa da agricultura. E como é que os romanos iam conseguir fazer com que esse culto chegasse até os povos do norte da Europa? Houve uma sincronia, né, dessas religiões. Essa deusa vai se tornar Maria, a mãe de Jesus, ou para os católicos, a mãe de Deus, né? Então, a mãe de Deus, né? Então quer dizer que essa deusa aí é Maria. Então houve essa sincronia
entre essas religiões. Eles conseguiram. Mesmo assim, muitos lugares da Europa ainda eram muito resistentes a esse novo Deus, a esse Jesus, a esse Pai que criou todas as coisas. Muito resistente. A história mais conhecida é a de Clovis, o imperador Clovis, o rei dos francos, que a mulher dele, Clotilde, se tornou cristã, mas ele disse, olha, eu tenho a minha religião, eu respeito a sua, eu sou um homem aberto, mas é o seguinte, se numa batalha eu estiver em perigo e o seu Deus me socorrer, ou ele me ajudar a ganhar a batalha, eu me torno devoto dele. Eu mudo de religião. E não se sabe ao certo com que cargas d'água as coisas aconteceram. Um belo dia acontece uma batalha, ele é ferido, quase morto, e ele consegue ser salvo. Ele pega o medalhão de Clotilde, que está no pescoço dele, né? O crucifixo, e ele clama a Deus. E esse Deus vem no socorro dele e o salva. E aí ele se torna cristão. E aí no dia em que ele se batiza num rio, né? 4.000 da corte dele se tornam cristãos junto daquele dia. E isso, de certa forma, mas é assim, tem o lado do milagre, tem um lado miraculoso, tem um lado místico, né? Tem um lado religioso para quem acredita, mas tem também o outro lado, que é o lado político. Ele sabia que cedo ou tarde, o cristianismo estava ganhando muita força e cedo ou tarde ele teria que ter uma posição. E se ele conseguisse utilizar a igreja do lado dele para ele juntar o restante das tribos francas, porque ele não era rei de todos os francos, tinha pelo menos 6 líderes tribais que eram reis do mesmo povo. Ele conseguiu unificar todo esse povo em torno dele mesmo. Então, ele virou o rei de todos os francos e conseguiu fundar aquilo que a gente vai conhecer um dia como França, né? E deu certo, deu muito certo nesse caso, tá? Clovis foi um vencedor, mas ele tinha visão, ele percebeu que o futuro era o cristianismo, que era um fantástico mecanismo de controle social. O cristianismo era um mecanismo de controle social, certo? Então é isso, pessoal. Eu dei esse exemplo para vocês já da Idade Média, nós estamos falando da Idade Antiga, mas falando da Idade Média para a gente poder complementar e vocês compreenderem a importância que a religião romana, o cristianismo, vai ter como elo de mudança política, elo de mudança da humanidade a partir de então. Então a contribuição de Roma foi enorme. Se fosse só o cristianismo, mas foi muita coisa. Eles contribuíram com mudanças muito importantes, coisas inclusive que a gente esqueceu na Idade Média, que a gente retomou depois com o Iluminismo, graças aos romanos e gregos.